Olá, meus irmãos, estamos aqui nesta série Mestres da Palavra e nessa temporada estamos enfocando Atos da Igreja dos Apóstolos e aprendendo muito aqui com o que aconteceu com a igreja primitiva, como Deus usou poderosamente aquela igreja, que foi uma igreja multiplicadora, impactante, que mudou o Império Romano, com certeza, né? E temos muitas lições importantes e já estamos agora no capítulo 19 do livro de Atos. E para comentar e trazer detalhes para nós, com boas explicações, está aqui o nosso convidado, pastor Ronaldo Guedes. Bem-vindo, pastor Ronaldo. Tudo bem? Amém. Então, pastor, já foram 18 capítulos, agora vamos para o 19, hein? Que bênção. Vamos lá. E aqui começa dizendo que o Apolo, que foi citado no capítulo anterior, foi realmente para a região da Caia, né? Isso. Corinto está lá. Mas nesse meio de tempo, Paulo chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. É espantoso, né? Porque eles eram cristãos, não tinham ouvido falar do Espírito Santo ainda, né? Então faltava um complemento, né, pastor? E aí Paulo ainda perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo que ao povo cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Sim, é verdade. Então, aqui vale a gente destacar que nós estamos aqui, então, na terceira viagem missionária de Paulo, sim, né? Terceira viagem. Nós já estudamos as duas viagens, no episódio anterior a gente fechou a segunda viagem, e aqui, então, a gente já está na terceira viagem. Lembre-se que no finalzinho da segunda viagem, Paulo passa por Éfeso. Ele deixa Priscila e Áquila ali em Éfeso, né? Ele fala para os efésios que ele vai voltar, né? O pessoal pede que ele fique, ele fala: não vou ficar, mas eu volto, se Deus permitir. E de fato, depois de algum tempo, agora na terceira viagem, Paulo volta a Éfeso, como o pastor bem destacou e leu aqui. Paulo ministra a esses aproximadamente 12 homens aqui, né? Que são batizados não só nas águas, mas são batizados também com o Espírito Santo aqui. Eles têm a mesma evidência aqui, né, de falar em línguas e profetizar, como já tinha acontecido lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, como aconteceu em Samaria com Felipe, como aconteceu na casa de Cornélio com Pedro, né? E agora aqui também acontece novamente aqui na cidade de Éfeso. Então, esses homens, eles vão formar um núcleo, né? Um núcleo inicial, vamos dizer assim, da igreja de Éfeso. No verso 8, pastor, vai dizer aqui que durante 3 meses, né, Paulo ele frequentou a sinagoga, né? Então Paulo sempre começava pela sinagoga, tentando ali ver se ele conseguia, né, levar judeus a Cristo, né, a entender que Jesus era o Messias, o Cristo. Então, durante 3 meses, Paulo ele vai para a sinagoga, ele fala ousadamente, diz aqui o verso 8, ele dissertava, persuadia com respeito ao reino de Deus, mas, como sempre acontecia, né, ou geralmente acontecia, alguns ali da sinagoga, alguns judeus, eles se mostraram empedernidos e descrentes, né? Interessante esse termo aqui, empedernidos, né? Ou seja, seus corações estavam como que corações de pedra, né? Empedernidos, descrentes, né? Eles estavam falando mal do caminho, né? Mal desse grupo de discípulos que criam que Jesus era o Cristo. Eles falavam mal do caminho diante da multidão. Então, Paulo termina fazendo o quê? Paulo se aparta ali da sinagoga, ele se afasta desse grupo de judeus que estavam com o coração empedernido, e aí tem algo interessante aqui. Paulo ele passa a ministrar a palavra de Deus, ele passa a ensinar
num lugar chamado Escola de Tirano, né? Então, os estudiosos da Bíblia aqui, eles entendem que havia um homem chamado Tirano, que ele tinha uma escola. Então, Paulo provavelmente ou ele aluga um espaço nessa escola, ou é cedido a ele um espaço nessa escola de Tirano, onde e o texto diz, né, que ele passa a discorrer diariamente. É interessante porque na sinagoga era só os sábados, né, pastor? Mas aqui todos os dias, então Paulo ele vai ensinar. E o texto vai dizer para a gente no verso 10 que isso foi por 2 anos. Por 2 anos, todos os dias. Então, veja só, ele já tinha ficado 3 meses na sinagoga. Agora, mais 2 anos na escola de Tirano, diariamente ensinando a palavra de Deus. Então, a gente vê que aqui em Éfeso, na minha maneira de ver, a gente vê que ocorreu um avivamento espiritual, porque o verso 10 diz que esse ensinamento de Paulo deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, né? Então assim, pastor, olha só, num tempo, né, há 2000 anos atrás, em que não tinha as redes sociais, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje, o texto bíblico diz que todos os habitantes da Ásia, todos ouviram a palavra do Senhor. Se aceitaram ou não é outra coisa. Mas todos ouviram, tanto judeus como gregos. Então, foi um grande avivamento aqui, pastor. Sim, pastor Ronaldo, é importante, a gente só uma explicação até geográfica, né? Sim. Esse Ásia aqui não é a Ásia que nós temos hoje, o continente asiático, tá? É a Ásia Menor, Isso. Que seria a atual Turquia, aquela região ali, tá? Que era uma região bem menor. Lógico, quando se falava de Ásia, a gente falando de China, Japão, tudo hoje aí. Hoje é mais extenso. Aqui a palavra Ásia, quando aparece aqui no livro de Atos, se refere à Ásia Menor, chamada Ásia Menor, esse território ali, ok? Isso. Mas foi maravilhoso, mesmo assim, é extraordinário, porque alcançou um território muitas cidades, tanto que Apocalipse capítulo 2 e 3 fala das 7 igrejas da Ásia, que eram muitas outras igrejas, mas 7 principais ali, né? Então era uma região muito grande. Agora também acontecem coisas maravilhosas, ó, em versículo 11, e Deus pelas mãos de Paulo fazendo milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha, é uma unção. Pastor, eu já vi até alguns comentários sobre isso, que eles chamam de unção residente, né? Assim, fica impregnada, né? Na roupa, nos lenços, no avental, né? Quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, por exemplo, até quando ele toca com as mãos nas pessoas, muitas vezes tem um impacto, a sombra de pelo que curava, né? Teu caso, assim, até assim, tipo, bem assim, inusitado, o caso dos ossos de Eliseu, que ele estava no túmulo, jogaram um defunto lá e o defunto ressuscitou, tocar nos ossos. Então, a unção estava ali, né? É coisa rara, mas estava, né? E aqui, não quer dizer que todos os lenços de todo mundo, toda hora, vai curar, mas havia esse caso aqui, então, por isso que dizem milagres extraordinários, ok? Isso chamou muito a atenção, com certeza, né, pastor? Com certeza. É por isso que eu digo, né, que na minha maneira de ver, a gente tem aqui um avivamento acontecendo na cidade de Éfeso, porque você vê não só os milagres extraordinários, como o pastor acabou de dizer, né, mas o ensinamento da palavra de Deus, a palavra de Deus sendo ensinada, exposta, divulgada, as pessoas sendo evangelizadas, né, sendo alcançadas naquela região ali, conhecida como Ásia na época, né. Bom, e aí na sequência, pastor, a gente tem uma história aqui interessante. A partir do verso 13, né, vai dizer aqui que alguns judeus, exorcistas ambulantes, eles tentaram, aqui, diz o texto, invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, né? Então, esses judeus exorcistas, eles tentaram expulsar ali os espíritos malignos das pessoas, e eles usavam uma fórmula, né? Interessante, porque eles diziam assim, verso 13 aí, esconjuro-vos por Jesus
a quem Paulo prega, né? Ou seja, eles tentavam expulsar em nome de Jesus a quem Paulo prega. Por quê? Porque eles mesmos não conheciam Jesus, não tinham relacionamento com Jesus, né? Não tinham passado pela experiência do novo nascimento, mas eles sabiam que havia Jesus, que Paulo pregava Jesus, e eles tentam expulsar esses espíritos malignos usando essa fórmula. O verso 14 diz que quem fazia isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas, né, o espírito maligno lhes respondeu. Olha que interessante. O espírito maligno diz: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Né? Não conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. E o possesso ali saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. E esse fato chegou ao conhecimento de todos, né? Ali, de todos os habitantes ali da cidade de Éfeso, e o texto diz que veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, até acontecimentos como esse aqui, pastor, desses judeus exorcistas aqui, né, diante do ocorrido, isso trouxe temor também ali em Éfeso, né? E isso fazia com que o nome do Senhor fosse engrandecido e que as pessoas se aproximassem, né, dos discípulos, se aproximassem da igreja e fizessem parte ali da igreja do Senhor Jesus. Esse grande avivamento acontecendo, ele teve um efeito tão profundo e naquele povo, diz assim, que também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montava 50 mil denários, quer dizer, uma elevada quantia, porque os livros eram caríssimos, né? Hoje livro já é caro, mas naquele tempo, né? Porque eram manuscritos, eram pergaminhos, e poucas pessoas tinham acesso aos livros, né? Essas pessoas tinham praticado artes mágicas, então que era uma cidade mística, né? Envolvida com feitiçaria, com bruxaria, com todas essas invocações de demônios, mas quando Paulo chega pregando o evangelho, mudou tudo, né? Ao ponto de eles trazer e queimar em praça pública. Então, olha só. É interessante aqui que o senhor falou, né? Por exemplo, o texto diz que esses livros aqui, eles chegavam a 50 mil denários. Se a gente pensar que um denário era o salário de um dia, de um trabalhador comum, médio, então seria o equivalente a 50 mil dias de trabalho. Né? Era muito dinheiro que esses livros, como o pastor falou, esses manuscritos, era uma coisa rara, era certamente mais caro, né, do que hoje. E as pessoas queimaram tudo isso. Por quê? Porque o Espírito Santo estava agindo ali naquela cidade, era um mover de Deus, um grande avivamento, tanto que o verso 20 diz aqui que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, né? Bom, aí nós temos aqui o texto no verso 21 também. O apóstolo Paulo, ele resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, né? Então Paulo, ele tinha também esse desejo de ir a Roma, né? de pregar o evangelho em Roma. E o verso 22, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. A partir daí aparece também uma situação que chama muita atenção no livro de Atos, porque lá em Éfeso houve um grande tumulto, grande alvoroço acerca do que diz aqui, acerca do caminho, não é isso, pastor? Isso. Né? A expressão o caminho é uma expressão bonita, porque não tinha assim igreja evangélica, né? Igreja dos cristãos, era o caminho, né? E o caminho é Jesus, né? Porque era caminho com C maiúsculo. Aí fala que um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, que eles praticavam, eles fabricavam ídolos, né? Isso. Da Diana dos Efésios, que era uma deusa famosa, né? Diz assim: e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo de que a nossa profissão cair em descrédito,
como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Quer dizer, então ali era um centro religioso, como tem as romarias aqui, né? Você tem assim os centros de adoração que as pessoas vão, né? Hoje temos vários lugares no mundo, né? Por exemplo, Meca para os muçulmanos e Roma para os católicos, etc. E ali era um lugar que as pessoas vinham do mundo inteiro e tinha toda uma indústria, né? Um comércio, tudo que explorava esse turismo religioso, vamos dizer assim. Então, eles começaram a ter prejuízo e ficaram muito bravos, né, pastor? Ninguém quer perder dinheiro, né? A partir daí eles convocam o povo para fazer um levante contra a igreja, né? Ele falou, olha, a Diana vai ser estimada em nada, vai ser destruída sua majestade e ninguém mais queria adorá-la. E no versículo 28 diz assim, ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Aí esse tumulto foi tomando corpo, né, pastor? O Paulo queria se apresentar, o povo não permitiu, né, porque seria um risco muito grande. E também as iarcas, que eram amigos de Paulo, e rogaram que não arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, estavam de uma forma, outros de outra, porque a Assembleia caíra em grande confusão. A maior parte nem sabia por que motivo estavam ali reunidos. Então, é interessante, né, esse grande tumulto, porque mexeu com toda a estrutura da cidade, inclusive com essa indústria, esse comércio, os negócios, né, que giravam em torno de Diana dos Efésios, né, essa deusa. Inclusive, esse templo, se não me engano, era uma das maravilhas do mundo antigo, né? Isso. O templo de Diana dos Efésios. Né? Exatamente. A cidade de Éfeso, ela tinha essa marca, né? Ela tinha esse templo dedicado a essa deusa Diana, né? E você vê que o evangelho ali, ele chegou de tal forma nessa cidade de Éfeso, né? Ele se expandiu e marcou tanto a vida das pessoas que não só as pessoas se desfizeram dos livros, como a gente falou aqui, de artes mágicas, como a própria economia da cidade de Éfeso, boa parte da economia girava em torno, como o pastor falou, dessa romaria, das pessoas que iam até essa cidade para cultuar essa deusa e compravam ali os nichos, né, as estatuetas dessa deusa, enfim. Então, esses artesãos, eles se viram prejudicados e eles causam esse tumulto aqui, porque o evangelho chega ali de tal forma que afeta até a economia da cidade, que era baseada na idolatria, né, pastor? Mas aqui, então, diante de todo esse tumulto, né, o versículo 33 diz aqui, então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo, melhor dizendo, os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas. Né? Grande é a Diana dos Efésios. Então, foi um grande tumulto. O verso 28 já diz aqui que eles se encheram de grande furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Aqui no verso 34 diz que por espaço de quase 2 horas o povo ficou gritando, né, como se fosse um mantra ali, né, grande é a Diana dos Efésios. E aí então o escrivão da cidade, né, ele apazigua o povo ali, verso 35, e ele fala, né, que o argumento do escrivão ali é esse. Todo mundo sabe que Éfeso é a guardião do templo dessa deusa, né? Que isso não podia ser contrariado. Mas aí o escrivão fala, vocês precisam se manter calmos, vocês, né, o povo de Éfeso, não pode fazer nada precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Aí ele diz aqui, portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules, né? Então tinha ali todo um sistema judicial já bem estabelecido. Então, esse homem, né, esse escrivão dizem, se eles têm alguma coisa, que se acusem uns aos outros.
Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo, ele diz aqui, de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento, né? Então, o escrivão ele fica receoso, porque se chega essa notícia de que está havendo esse tumulto ali na cidade de Éfeso, isso poderia complicar o status da cidade, até as autoridades da cidade, diante do imperador romano, né? Porque ali era tudo, estavam todas aquelas cidades sob o domínio romano. Éfeso era uma importante província do Império Romano. Então o escrivão aqui ele tenta acalmar as coisas para que eles não ficassem prejudicados e de fato se dissolveu aquela assembleia e o tumulto cessou. Amém. Bom, veio então o impacto do Evangelho, né, na cidade de Éfeso.